Romanos. Capítulo 7, versículo 15. Todos acharam? Digo amém. Ainda estou escutando um barulho de Bíblia ainda. Tá aí, irmãos. 7:15. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Versículo 22. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Feche seus olhos, amado, vamos orar ao Senhor. Senhor, quero te louvar, Pai, por essa palavra. E peço, Pai querido, que o Senhor venha nos esclarecer, nos ajudar, nos edificar como igreja, Pai amado, através dessa palavra. Que eu tenho certeza que ela não volta vazia, essa palavra ela faz o que lhe apraz. Ela visita, Deus, as nossas estruturas. E eu tenho certeza, Pai amado, que faz uma diferença enorme quando escutamos a sua voz através dessa palavra. Ministra a nossa vida, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Pode sentar. Mais uma vez eu vou te pedir para você não conversar com o teu irmão que está ao teu lado. Você desligar o seu celular, se possível. Ok? Para nada tirar a sua atenção nesse momento, o momento da palavra. Uma palavra forte que está em Romanos, que é uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo vai escrever. Palavra essa que Lutero, que John Wesley, tantos outros homens tremeram diante dessa palavra e ao ler essa palavra houve uma mudança drástica na vida deles. Eu tenho certeza que se você ler Romanos completamente, você vai ver o como que nós precisamos de Deus e como que nós desesperadamente precisamos de Deus. Nós passamos por uma semana agora bem turbulenta, uma semana bem complicada no meio político, né? Aqui no país, onde temos visto pessoas que outrora, antigamente, a gente não imaginaria que estaria no réu, no lugar de réu, sendo julgados por um tribunal. E nós podemos observar como que existe uma polarização, como existe uma celeuma, né, entre as pessoas, muita paixão, uns defendendo, outros, né, acusando, cada um com a sua convicção, cada um pensando aquilo que acha que é importante. E nunca, na história desse país, nós vimos tantos políticos sendo presos, não é verdade, irmãos? Pessoas que nós não imaginaríamos que estariam atrás das grades e estão. Mas uma coisa me chama muito a atenção quando eu vejo essas pessoas que antigamente não tinham esse acesso à prisão. E quando nós vamos observar o discurso de cada um, não estou aqui falando de convicção política, mas todos eles vão alegar o quê? Que são inocentes. Todos eles, você pode pegar qualquer um, você entre dentro de um presídio e vai lá conversar com cada preso, ele vai falar que ele é inocente. Você vê aqueles homens que nos representam, qualquer um vai falar que não tem provas contra eles, que são inocentes, que são os homens mais santos desse mundo, e aí se vai. Todos eles, não falo apenas um, eu falo de todos eles, independente de partido. Qualquer um que é acusado, a primeira coisa que eles vão fazer
de que forma eles vão se comportar. Eles vão ficar na defensiva, eles vão se defender. De forma alguma, eles vão se declarar culpados. Você já viu algum deles chegar diante do juiz e se declarar culpado? Diante de um tribunal, chegar e se declarar culpado? Não, olha, eu sou culpado, eu fiz, eu assumo a minha responsabilidade, eu sou homem, eu sou honesto, né? Pratiquei um ato de desonestidade, mas eu sou uma pessoa íntegra e quero reconhecer os meus erros e eu quero ficar com a minha consciência tranquila. Uma outra palavra muito importante para os dias atuais, a palavra consciência. Mas na verdade não é isso que acontece. A verdade é que o pecado, a iniquidade, a corrupção humana, ela está tão entranhada. A iniquidade chegou a tal forma que aquilo que é errado para eles acabou se tornando normal, acabou sendo uma praxe. Isso não tem mais nós acharmos que aquilo ali é algo anormal. Não, isso faz parte do jogo, isso faz parte do sistema. Mas já vou te adiantar, meu amado, que o cristão, ele não anda conforme o sistema desse mundo. A Bíblia nos orienta a nós não nos conformarmos com esse mundo. E quando fala para eu não me conformar, é para eu não tomar a forma desse mundo, eu não participar desse sistema. Então esses homens são pobres coitados, que estão diante de um juiz irado, que estão diante de um juiz, né, que o persegue. São homens puros, são homens honestos, são homens que não merecem estarem ali sendo acusados pelos crimes que estão falando que eles estão cometendo. A última coisa que eles esperam, e eles vão buscando as instâncias superiores, é que um juiz os declare culpado. Culpado é aquele que tem culpa. É aquele que deve alguma coisa. E eu gostaria de falar um pouco contigo a respeito dessa palavra, porque eu acho importante para os dias atuais, porque esses homens chegaram a tal ponto que já não sentem mais realmente uma culpa. A iniquidade chegou a tal ponto, já transbordou, que culpa não é a palavra que existe mais no dicionário dessas pessoas. E a palavra culpa, ela precisa ser muito bem trabalhada entre mim e você, porque é uma palavra que atinge a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas hoje têm esse sentimento. Sentimentos de culpa. São sentimentos muito comuns em nossa sociedade. Quantos de nós, talvez nós não falamos, não expressamos que somos culpados, mas por dentro nós nos sentimos culpados? Quantas circunstâncias em que nós vivemos, em que nós falamos, poxa, eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu tenho culpa sobre isso. E sempre nós vamos sentenciar esse sentimento de culpa com aparentes boas ações. Vou desenhar para você isso, meu amado. Vou pegar um exemplo aqui de um marido que trai a sua esposa. Pegar só um exemplo do marido que trai a sua esposa. Ele tem uma forma de tratar com aquela esposa. Sempre a trata da mesma forma. De uma hora para outra, ele começa a aparecer com flores. De uma hora para outra, ele chama para ela sair. De uma hora para outra, ele chama ela para visitar. E ele está ali, cuidando dela. Começa a oferecer uma série de presentes para ela. Mas muitas vezes, travestidas dessas boas ações, estão, na verdade, uma culpa. Porque talvez esteja atraindo ela lá fora. E de alguma forma, para compensar essa culpa, ele faz isso. Quantos pais não se sentem culpados pela criação dos seus filhos? Quantos pais que são ausentes e que querem compensar os seus filhos de alguma maneira? Por quê? Compensar por causa da culpa. Enchem seus filhos de presente, mas não enchem seus filhos de tempo para cuidar deles. Então, a culpa, nós sempre vamos procurar alguma coisa para compensá-la. Mas, na verdade, amada, a culpa não tem que ser compensada. A culpa, ela precisa ser retirada, ela precisa ser perdoada, ela precisa ser banida da minha vida e da sua vida. Tem pessoas que estão entrando nas igrejas porque não querem Cristo, porque estão carregando
carregadas de culpa. Tem pessoas que estão sentadas nos bancos, que estão participando de grupos no meio religioso, porque estão culpadas. Porque querem de alguma forma aplacar a ira do Deus que ele pensa. Porque ele sabe que anda fazendo coisa errada. Porque ele sabe que anda caminhando num caminho que não é o caminho que Cristo espera que ele caminhe. Então, muitas vezes, uma vida religiosa é uma vida que mostra que nós ainda nos sentimos culpados. Muitos vão procurar entrar em lugares que tenham regras, que pode, que não pode, que pode, que não pode, para de alguma forma ele se sentir superior àquele que erra também igual a ele. Esse é o perfil de um homem religioso. O homem religioso, ele busca compensar a sua culpa através de atos religiosos. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem se sentido culpado por alguma coisa? Alguma coisa que tenha acontecido na sua vida, ou na sua família, ou no seu bairro, ou na sua empresa, não sei aonde, qual é o contexto que você se sente culpado por alguma coisa? Tem pessoas que carregam culpa durante anos da sua vida. Tem pessoas que até hoje não se perdoam por questões que aconteceram lá no passado, ainda carregam culpa ainda. Não conseguem se perdoar. Tem pessoas que começam a ter atitudes com elas mesmas ruins, porque se sentem culpadas. Então elas impõem sofrimentos para elas mesmas, para de alguma forma compensar a sua culpa. Vamos pegar um exemplo, uma pessoa que se droga, uma pessoa que bebe, ela está fazendo mal a ela mesma. Nós temos que sofrer o suficiente para aplacar a nossa culpa. Para não sentirmos mais culpa, eu preciso sofrer. Então começamos a nos maltratar. Começamos a trazer coisas que vão nos fazer mal, coisas daninhas à nossa alma, daninhas ao nosso corpo, daninhas à nossa mente, daninhas ao nosso emocional, ao nosso espiritual. Mas é porque nós estamos cheios de culpa. Cheios, como dizem aí, cheios de culpa no cartório. Mas diante dos outros, não. Diante dos outros, não. Não, eu sou um santo. Quem é esse juiz? Quem é esse Ministério Público? Quem é esse advogado? Quem é essa Polícia Federal que diz isso? Isso é perseguição política. Quantos de nós, amados, não queremos também, às vezes, provocar culpa no outro? Quantos de nós infernizamos a vida do outro? Querendo provocar culpa no outro, e às vezes a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é sua. Tem esposas carregadas de culpa, porque seus esposos as carregam, as sobrecarregam. Tem esposos carregados de culpa, porque suas esposas os sobrecarregam. Tem filhos carregados de culpa, porque os seus pais colocam um jugo sobre eles que eles não podem suportar. Culpado, o veredito é que nós somos culpados. Mas eu acho que dentre todos esses aqui que eu elenquei, os piores são os que a culpa já não mais os atinge. Já cauterizaram a sua mente. Já se acostumaram ao erro. No início doeu. Com o passar do tempo, aquilo já não doía mais. Isso está sendo algo que seja um pouco particular, algo que seja pessoal. Você está identificando o que eu estou falando contigo. Coisas na nossa vida que nós não sentimos mais culpa. Alguns envolvimentos que nós temos que não deveríamos nos envolver. Coisas que nós não deveríamos estar mais ali, inseridos naquele contexto. E no início, doeu. E no início, nós sentimos culpa. No início, nós sentimos tristeza. No início, nós sentimos que Deus estava falando conosco. Não faça isso. Lá no início, Deus falando ao nosso coração. Não entre por esse caminho. Mas nós, muitas vezes, insistimos nos nossos erros. Insistimos nas nossas atitudes. Insistimos na nossa visão equivocada.
E o tempo vai passando e aquilo ali começa a ser uma coisa normal. Começa a ser algo que já não me dói mais. Até chegar um ponto em que a mentira se torna verdade. Até chegar um ponto em que a minha mente já está cauterizada. O nome disso é iniquidade. Isto é iniquidade. É quando o pecado ele passa a fazer parte da nossa vida cotidiana. É quando nós não sentimos mais pesar, quando nós não sentimos mais culpa pelo que nós estamos fazendo de errado. Se você sente culpa, ainda há esperança, porque existe uma consciência aí, meu. Se você se sente culpado de alguma coisa, a vontade de Deus é que isso saia da sua vida. A vontade de Deus é que você abandone isso para trás, que já deveria ter abandonado, e vivesse uma nova vida. E a conclusão que eu chego é que eu posso enganar os homens. Eu posso enganar o Ricardo. Posso enganar o meu pastor. Posso enganar minha família. Eu posso enganar qualquer um, meu amado. Eu posso chegar aqui, pregar muito bem, cantar muito bem, fazer tudo muito bem, mas só um que me conhece. Desse eu não consigo me esconder. Desse eu não consigo, amado, esconder o que está passando aqui dentro. Esse me conhece por inteiro. Esse, quando eu estava ainda uma substância informe no ventre da minha mãe, ele já conhecia a minha história, ele já sabia da minha estrutura, ele já sabia quem eu seria, ele sabe o meu início, ele sabe o meu fim. Esse me conhece. Então por que muitas vezes nós vamos vivendo uma vida hipócrita? Porque muitas vezes nós vamos vivendo uma vida, amado, superficial, uma vida que não é verdadeira, uma vida que não é nossa. E existe uma vida proposta para mim e para você. A vida que o Senhor nos oferece, uma vida íntegra, real. E Ele nos conhece. Você pode enganar os homens. Você pode tentar se desculpar, né? Tentar retirar a culpa é desculpar. Ah, meu amado, mas diante do tribunal de Deus, diante dele, ninguém está inocente. Ninguém está inocente. Romanos capítulo 1 até o capítulo 3 é a imagem de um tribunal. Romanos vai mostrar lá no capítulo 1 que os homens se perderam, os homens tornaram-se amantes de si mesmos, as mulheres mudaram o seu uso natural, as pessoas não quiseram mais Deus e Deus as entregou às suas próprias paixões. O homem abandonou a Deus. O homem não quer Deus. Nós vivemos uma sociedade que as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem se envolver com o Evangelho. As pessoas não querem as boas novas do reino de Deus. As pessoas não querem Deus. E Romanos 1 deixa isso muito claro. E nesse tribunal tem 3 tipos de homens. E quando eu falo homem, eu falo gênero humano. Né? Tanto homem quanto mulher. Mas 3 tipos de pessoas que vai deixar muito claro aqui. Lá no capítulo 1 de Romanos. Primeiro, o homem ímpio. Segundo, o homem moral. Terceiro, o homem religioso. Eu quero destacar um pouquinho de cada um deles. Porque diante de Deus, tanto o homem ímpio, tanto o homem que se acha moral, tanto o homem que é religioso, diante de Deus, meu amado, nós somos indesculpáveis. Não tem como eu tentar tirar a minha culpa diante de Deus. Não tem como. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 19 diz: porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Então o homem ímpio pode chegar muito bem, arrumar uma boa desculpa e falar: não, mas eu não sabia desse Deus. Nunca me falaram desse Deus. Eu deveria ser absolvido com base na ignorância. Mas Romanos vai deixar muito claro, porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou a sua realidade invisível, o seu eterno poder, a sua divindade, tornou-se inteligível e sem desculpa. Não tem desculpa para o homem que não quer Deus.
Não venha falar para mim que você é um ignorante, que não tinha ouvido falar de Deus, porque você conhece de Deus. A criação, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você está vivo, você não determinou o dia que você viria, você não tem como determinar o dia que você vai embora. Isso alguém planejou e somente Deus pode fazer isso. Não tem conversa diante de Deus, não tem ignorância diante de Deus. Nós somos indesculpáveis diante desse Deus. Diante desse tribunal, o homem ímpio, ele vai ser, amado, de alguma forma, ele vai ser julgado pela sua consciência, porque Deus coloca na sua mente a consciência do mal e do bem, e ele sabe que ele tem essa consciência, e ele sabe que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que está nele, esse sim, ele faz, mesmo não tendo conhecimento da lei. Esse é o estado do homem sem Deus. Esse é o estado das pessoas que não querem a Deus. Estão achando que pela sua ignorância vão ficar de lado. Não vão ficar de lado, não vão. Deus vai revelar. Deus de alguma forma vai falar o seu coração. Deus vai criar, a natureza vai falar que existe Deus. Porque Deus não colhe ira onde não plantou o conhecimento. Guarda uma coisa no teu coração, Deus não colhe ira onde Ele não plantou conhecimento. A ira de Deus vem sobre aquele que tem o conhecimento de Deus. O juízo de Deus vem sobre aquele que tem conhecimento de Deus. E o ímpio, ele tem conhecimento de Deus. E eu vou observar que existe outro homem aqui, que é o homem moral. Aí você já começa a dar uma olhadinha lá no capítulo 2, que começa a aparecer esse homem moral. Que é aquele que toma sua cervejinha, não faz mal a ninguém. Já ouviu falar isso? Alguém falar isso para você? Toma minha cervejinha, né? Tu acha que você vai para o inferno por causa da cervejinha? Vai para o inferno porque você não aceitou Jesus, meu irmão. Que se acha melhor que os outros. É aquele que acha que ele é bonzinho. Gostaria de só de colocar os 10 mandamentos diante desse bonzinho e perguntar se ele um dia não adulterou com os seus olhos. Jesus ampliou isso aí. Se ele um dia não cobiçou. Se ele um dia não tomou o nome de Deus em vão. Se qualquer dessas palavras ele errou, ele caiu, ele já está condenado. O homem moral é um homem hipócrita. É um homem que por se achar de alguma forma, né, honesto, se acha íntegro, mas que diante de Deus, Deus conhece o seu interior. É aquele que acha que vai ser absolvido por Deus por causa da comparação com outro homem. Mas Deus não compara homem com homem. Deus compara eu e você com Jesus Cristo, que é o modelo que Ele trouxe para mim e para você. Ele falou que nós devemos ser conforme a imagem do seu Filho. O padrão de excelência de Deus não somos nós, porque nós somos imperfeitos. O padrão de Deus é entre eu e Cristo. E esse é o nosso Deus. Você não vai ser absolvido em base de comparação. Quantos não falam isso? Eu ser crente igual aquela pessoa. Quem disse que você é melhor que essa pessoa? Deus te conhece. Eu vou para aquela igreja que é assim assada. Quem disse que você é melhor do que os membros daquela igreja? Você também não é. Deus conhece o que você faz. Deus conhece o que você pensa. Deus conhece o que você vive. Deus conhece que por trás, às vezes, de uma vida aparentemente piedosa, você peca. E a Bíblia diz que se nós dizemos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. E a gente começa a fazer comparação. Eu não sou crente? Olha, eu não preciso ser, para ser salvo, eu não preciso ser igual aquele povo lá, não é isso que a gente fala? Não preciso ser igual a eles. E quem disse que você é melhor do que eles ou que eles são melhores do que você? A questão, nós não somos justificados porque somos melhores do que os outros, nós somos justificados pela fé. Romanos vai falar isso aqui. Nós não somos justificados porque somos bonzinhos. Nós somos justificados porque Ele nos amou. Então eu sou melhor do que Ele. Então talvez numa base de comparação qualitativa, eu acho que eu vou para o céu e Ele vai ficar.
E Deus vai falar lá em Romanos capítulo 2, versículo 1. Por isso és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, que fica julgando a vida de A, B, C ou D. Julga o outro e condena-te a ti mesmo. Amados, nós estamos todos dentro do mesmo balaio. Nós estamos todos dentro do mesmo contexto. É a misericórdia de Deus que nos alcança, amado. Então eu falei para você que existe esse homem ímpio, o homem moral, o hipócrita e o homem religioso. Talvez seja eu e você. Que aí ele vai lá para o capítulo 2 mesmo, a partir do versículo 17. Ele começa a falar com os judeus. Ele vai colocar os judeus no mesmo local em que ele colocou os ímpios, em que colocou o homem moral. Ele coloca também aqueles que se achavam detentores da lei, aqueles que se achavam melhores que os outros, aqueles que pelo fato de eles irem à sua igreja na época eram melhores do que os outros, aqueles que se achavam que só porque iam para a escola dominical, que iam para um culto, que levantava a mão, dava glória a Deus, era melhor do que o outro. Ele pega esse mesmo povo e coloca no mesmo local, diante de Deus, no mesmo tribunal. E o homem religioso vai falar isso, olha, eu mereço ser absolvido porque eu conheço a lei de Deus. E dou aulas de religião. Falando nisso, aula de religião, hoje nós tivemos uma aula maravilhosa. O amado diácono Bruno aqui, falava maravilhosa, irmão, vem para a escola dominical. Vem para a escola dominical, foi bom demais, bom demais, bom demais. Aí o apóstolo Paulo vai mostrar que os judeus também estão todos debaixo da mesma palavra. Se você pegar capítulo 2, versículo 17 até versículo 24, resumindo capítulo 2, versículo 17 a 24, Deus vai falar para os judeus assim, olha, você não pratica o que você prega. Você não vive o que você fala. Aí a gente vai falar assim, meu Deus, então existe salvação para a gente? Se dê aqueles que né, aos nossos olhos parecem que são os caras que têm uma intimidade com Deus, se nem esses. Aí a gente vai para o dilema de Paulo. Que era Saulo, que era Paulo, que era Saulo. Amém? Ele não se transformou em Paulo não, tá, irmãos? Nem depois da queda lá que falaram, ele se transformou em Paulo. Saulo era Paulo. Sempre foi Saulo e sempre foi Paulo. Atos 13, 9 fala isso. Paulo era seu cognome grego. Romano. Paulo chega com esse dilema. Com isso que nós lemos aqui. Eu não consigo entender o que faço, pois eu não pratico o que quero. Olha o dilema do homem, olha o meu dilema e o seu dilema, João Batista. Não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que eu detesto. Quantos de nós, amados, existem situações na nossa vida que a gente quer abandonar, erramos, nos arrependemos, e daqui a pouco a gente erra de novo. Eu detesto viver aquilo ali, mas às vezes isso me visita, às vezes isso vem para me entristecer, às vezes vem a lembrança disso. O bem que eu quero fazer, eu tenho prazer na lei de Deus, eu amo a Deus, eu amo a sua palavra, mas eu não consigo viver plenamente essa palavra. Olha que dilema esse homem tem. Ali ele está falando a respeito da lei. Com efeito, eu não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. Já se viu nessa situação? Você já prometeu para você mesmo algumas coisas e você não conseguiu cumprir?
Já teve um debate contigo mesmo, falando, olha, não vai fazer mais isso, daqui a pouco cai no mesmo erro, cai no mesmo dilema. Quantos de nós já não nos vimos nessa mesma situação, amado? E que traz tristeza para a nossa alma, e que traz uma falta de alegria enorme. Mas essa é a realidade do homem. Até que ele chega no ápice daquilo que ele está falando, e quem me libertará deste corpo de morte? Esse era um termo muito utilizado, meu amado, pelos romanos. Porque uma das formas dos romanos castigarem aquelas pessoas condenadas à morte era pendurar o corpo dessa pessoa. Imagina, eu matei alguém, o julgamento que eles vão me dar é pegar o corpo dessa pessoa que eu matei e vão atar esse corpo a mim. Então eu vou andar sempre com o corpo morto do meu lado. Esse era um termo que eles falavam naquela época. Era um julgamento, era uma condenação. E ele vai falar, quem me livrará deste corpo morto que está aqui do meu lado? E essas pessoas morriam. Porque o defunto ia se decompondo e aquilo ali passava doenças e eles acabavam morrendo. E da mesma forma, isso traz uma verdade tremenda para mim e para você, porque esse homem morto, ele precisa ser ressuscitado. O homem sem Deus, ele está espiritualmente morto. Ele não está espiritualmente morto porque ele peca, não. Ele peca porque ele está espiritualmente morto. É diferente. E ele vai falar, quem me libertará deste corpo de morte que me acompanha, essa podridão aqui comigo? A conclusão que a gente vai ter diante de tudo isso que Paulo fala, e a gente termina aqui lá no capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, que tanto os judeus como os gregos, tanto os religiosos como aqueles que não têm religião, estão debaixo do pecado. Estão espiritualmente mortos, impossível de serem justos. Diante do tribunal de Deus, o homem está culpado. Diante do tribunal de Deus, o homem é culpado. Israel tentou, através da lei, se justificar diante de Deus. Eles não entenderam para que servia a lei. E Romanos capítulo 7, versículo 12, vai dizer que a lei é boa. Portanto, algo bom se transformou em morte para mim, o apóstolo Paulo fala. Desse modo, mas foi o pecado, que para se revelar pecado, produziu em mim a morte. A lei mostrava que nós estávamos mortos, nós não tínhamos condições de cumprir a lei. Na verdade, a lei é um convite irresistível a nós olharmos para Cristo, para a fim de obter justiça. É o convite de Deus para mostrar que nós vamos adquirir o dom da salvação mediante a fé, não mediante as nossas obras, não por acharmos que somos bons, não por acharmos que nós vamos para a igreja, não por acharmos que nós seremos uma pessoa legal, honesta, íntegra e isso é muito bom diante de Deus, não. Então esses homens, esses três modelos de homens estão no tribunal diante de Deus. E como que Deus manifesta a sua justiça para o homem diante desses homens que já são declarados culpados? Como que Deus manifesta essa justiça? Através de quem? Através de Jesus. A justiça de Deus, Jesus, a justiça de Deus. Nós não merecíamos. Ele é justo. Ele tem que julgar. Mas ele veio do lugar de nós e morreu por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, os nossos pecados foram perdoados em Cristo, que se fez maldição por mim e por você. Que Cristo é esse?
Quem é esse que pode me justificar? A Bíblia diz que, lá em Colossenses capítulo 1, é aquele em quem nós temos a redenção. Jesus é o que nós temos a redenção, isto é, a perdão dos pecados. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele pode chegar diante de mim e você é culpado, mas eu te justifico, eu te declaro justo, porque eu posso, eu respaldo, eu posso, eu sou Deus. Ele é a cabeça do corpo. Que corpo é esse? É a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha o primeiro lugar, para que em tudo ele tenha a primazia, porque foi da vontade de Deus que habitasse em Cristo toda a plenitude. Cristo tem toda a plenitude para perdoar pecados, para nos justificar, para nós tornarmos justificados diante de Deus, e não há mais acusação contra nós. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26, vai dizer que agora a justiça de Deus se manifestou. Olha aí, ó tribunal. O veredito foi dado, a justiça de Deus se manifesta para mim e para você, mas essa justiça se manifesta sem a lei, porque se tivesse a lei, nós seríamos condenados. E a Bíblia diz que essa justiça de Deus, ela é atestada pela lei e pelos profetas. A lei reverencia Jesus, os profetas reverenciam Jesus. Jesus está acima de todas as coisas. Isto é a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para que todos que nele creem não tenham distinção, não há acepção. Quando nós estamos em Cristo, meu amado, Ele nos justifica. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles que pecaram, aqueles que estão destituídos, que foram destituídos da glória de Deus, mas diz que eles foram justificados gratuitamente, é de graça. Eles foram justificados gratuitamente, por quê? Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você consegue entender isso, meu amado? Que não é nada sobre mim, como o Alan falou aquilo, né? Não é nada sobre mim, o evangelho não é nada sobre mim. Não é nada sobre você. Não é nada sobre nós. O evangelho é sobre a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, meu amado. E você às vezes entra na igreja cheio de pompa. Entramos na igreja nos achando que nós somos melhores, achando que nós somos religiosos, achamos que nós somos os tais, e nós diante desse Deus, nós vemos que nós diante desse tribunal, meu amado. Se não for a graça, se não for Ele, se não for o seu amor, meu. E quando meu convite para você essa noite, você que não quer Deus, você que veio, está afastado do Evangelho, você que nunca ouviu falar de Jesus, olha, quando você é justificado por esse Deus, a sua vida muda, você anda de vitória em vitória, Deus te dá uma novidade de vida, é diferente, porque você é reconciliado com Deus. O homem natural, ele está apartado de Deus, amado. Ainda não há reconciliação, e só há reconciliação com o Pai, se você tiver o Filho. É Ele que nos faz ter paz com Deus. É Ele, o seu sacrifício, que nos justifica diante de Deus. É Ele quem paga a dívida diante de Deus. Outra coisa, nós não devemos nada ao diabo, tá bom, irmãos? Jesus não pagou nada para o diabo. A dívida que o homem tem é com Deus. A dívida que eu tive, era com Deus. Sabe por que as pessoas não têm paz? Problemas todos têm, irmãos. Enquanto você estiver aqui na terra, guarda uma coisa no teu coração, você vai ter problema. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter luta. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai passar por vitórias e vai passar por derrotas. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai passar por situações adversas. A grande diferença é que quando nós passamos por esse tribunal e somos justificados, nós vamos passar por tudo isso que eu falei aqui, mas com paz com Deus.
em paz com Deus é quem faz a diferença. A família pode estar passando por uma maior tribulação, maior dificuldade, seja ela financeira, de saúde, o que for. Mas se a família tem Deus, ela tem tudo. Se a família tem Deus, ela tem paz com Deus, ela passa por qualquer situação. Deixa sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 5, que vai falar sobre isso. Se a tua vida está faltando paz, se a tua vida está faltando paz, é porque está faltando paz com Deus. Quando nós temos paz com Deus, nós temos paz com os nossos vizinhos, mesmo eles não querendo ter paz conosco. Quando nós temos paz com Deus, nós temos paz com a nossa esposa, com o nosso esposo, mesmo eles não tendo paz conosco. Quando eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com João Batista, eu tenho paz com Leandro, eu tenho paz com Bruno, eu tenho paz com Daniel, eu tenho paz com Ricardo, com a Nádia, eu tenho paz com aqueles que são contra o que eu penso, com aqueles que pensam diferente de mim, eu tenho paz porque eu tenho Cristo. Esse mundo não tem paz, amado. E a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento está nele. Essa paz que o mundo não recebe, essa paz que o mundo não entende, é a paz que Deus quer dar para mim e para você. Portanto, justificados pela fé. Justificados pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. A questão é paz com Deus. A questão é reconciliar-se com Deus. Amado, está faltando paz com Deus. Está faltando paz na sua vida, está faltando reconciliação com Deus. E essa reconciliação com Deus se faz através da pessoa do seu Filho Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10 diz que Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, seremos por ele salvos da ira. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário era para aplacar essa ira. Ali estava o tribunal, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. Não há reconciliação com Deus se você não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela vida de Jesus. Lembra daquele homem morto que eu falei que andava do lado de Paulo? Amados, Jesus quer trazer vida para o nosso lado. Jesus quer trazer vida para a nossa vida. Jesus não quer ver a igreja dele de cabeça baixa, sem paz, com culpa. Porque o que foi falado aqui é para que a tua culpa seja retirada. Ainda existem pessoas que estão dentro das igrejas carregadas de culpa. E esse mal ele precisa ser curado porque nós fomos justificados, nós fomos perdoados. E foi proposta para mim e para você uma vida nova. Ele nos dá nova vida. Deus tem uma nova proposta de vida para você e para mim. Essa proposta é andar com Jesus Cristo, é seguir a Jesus Cristo, é tomar a sua cruz, é seguir a Jesus Cristo e negar-se a si mesmo. Ah, amado, quando nós somos libertos do poder da culpa, quando a culpa já não faz mais peso na minha vida, quando eu falo, olha, Jesus Cristo levou as minhas culpas lá na cruz do Calvário. Quando eu entendo que eu fui perdoado em Cristo. Abra sua Bíblia, capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Podem falar o que quiser. Podem jogar pedra no meu passado. Pode dizer o que quiser contra mim, mas eu fui perdoado, eu fui regenerado, eu tenho uma nova vida.
Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de Deus em Cristo Jesus me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Era essa lei que incomodava o apóstolo Paulo, a lei do pecado, a lei da morte, a lei que dizia para ele: você não tem como se afastar do pecado, ele está perto de ti. Mas, amado, Jesus veio para nos tirar do poder do pecado. Hoje eu posso dizer não para o pecado, hoje eu posso dizer não para o erro, hoje posso falar sim para Jesus, hoje eu posso andar em santidade com Deus, hoje eu posso viver para Deus, hoje eu posso ser honesto, eu posso ser íntegro, eu posso ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, porque não há mais acusações, nós fomos perdoados em Cristo. E Ele nos ressuscitou. Olha, o homem morto aí, ele ressuscitou com Cristo. É novo homem. Aquele que estava espiritualmente morto foi ressuscitado. A ressurreição que Cristo dá para a sua igreja, para mim e para você, é em vida. Nós já fomos ressuscitados em Cristo. Aquele homem que estava espiritualmente morto, ele reviveu. Ele recebeu perdão. E se o Espírito, capítulo 8, versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele está naqueles que recebem a Cristo como seu suficiente Salvador. Esse mesmo Espírito que dá vida, que tira a morte do domínio e que nos dá vida eterna. Portanto, não há mais culpa. Não pode mais haver culpa se você está recebendo Cristo aí no seu coração. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já estão recebendo, não estão esperando que eu faça convite. Você já está recebendo Cristo no seu coração. Você já está se declarando diante desse Deus: eu sou culpado mesmo, eu preciso de graça, eu preciso de graça, eu preciso desse perdão, eu preciso me reconciliar com Deus. Se você, amado, toma uma decisão como essa no seu coração, guarda isso, não há mais culpa, não há mais condenação para você. Portanto, o que diremos diante dessas... O que podemos dizer diante dessas coisas? O que podemos dizer diante dessas coisas? Diante das acusações, diante da nossa dúvida que às vezes vem, diante da nossa inconstância. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Romanos 8,31 tem a resposta. Se Deus é por nós, quem será? Quem será? Quem ousa ser contra nós? Que diremos, pois, diante de tudo isso que Deus fez? Que diremos diante do tribunal em que nós fomos justificados, em que nós deveríamos sair dali amarrados, condenados à morte? Se Ele, que é o juiz, me julgou e me absolveu e me declarou justo, não é justo porque eu sou bonzinho, mas é porque eu fui justificado no Filho dele. É diferente. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem é o diabo para acusar a minha vida? Quem é o diabo para acusar? Quem é o homem para me acusar? Quem é qualquer um para me acusar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode ficar com raivinha, mas Deus é por nós. Não sou eu que falo, é a Bíblia que diz: quem poderá nos acusar? Pode achar um monte de motivos para me acusar. Pode chegar lá, escrever gastar folhas e mais folhas. O Nando é isso, o Nando faz isso, o Nando faz isso, o Nando faz isso, você faz isso, faz isso. Mas no final falar: que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por mim,
Anota aí também que o sangue de Jesus me justifica, me purifica de todo esse pecado que você falou aí. Quem vai nos condenar? Quem poderá nos acusar? Romanos capítulo 8, versículo 34. Porque Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ele intercede por nós. Portanto, meu amado, há esperança. Há esperança. Há esperança. Essa é a mensagem do Evangelho, esse é o plano da salvação para mim e para você. Há esperança para o perdido, há esperança para aquele que se acha condenado, há esperança para o culpado. Ao cheiro das águas pode mudar tudo de uma hora para outra. Tudo pode mudar, mano. E melhor do que isso, mais do que nos justificar, é que Ele nos traz para juntos dEle, porque o Pai quer seus filhos junto com Ele. Nós somos reconciliados, nós somos como aqueles filhos que o pai fica sentado e os filhos brincando na frente dele. É aquele que nos toma pela mão com as nossas feridas, todos os nossos carrapichos da vida, e cuida da gente, e fala, olha, é vida nova para você. Você é meu filho. Tem coisas boas, Deus tem coisas boas para mim e para você. Quem nos separará dele? Quem nos separará desse Deus, depois de tudo isso que ele fez por mim e por você? Romanos 8,35 vai falar isso. Quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos separar desse amor? Você recebeu esse amor? Nada pode mais te separar desse amor. Por mais que você tenha raiva de mim, por mais que você tenha mágoa de A, B, C, D, F, mas você, amado, foi chamado pelo Pai. Quem pode te separar desse amor? Esse amor está junto de você. Esse amor está junto de você. Esse amor, olha, você é meu, você é meu. Você pode dar voltas nesse mundo aí, ó, mas você é meu. Eu estava conversando com o Luciano esses dias. Pode dar volta, amados. Pode passar nesse mundo, mas a marca de Cristo está em nós. Nós não temos mais a identidade desse mundo. Olha, você que se desviou dos caminhos do Senhor, você sabe que quando você está lá no erro, você sabe que tem uma hora que você sente uma chama no teu coração falando contigo, olha, tu não deveria estar aqui, você é meu. Quem vai separar você do meu amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A tribulação não vai nos separar do amor de Cristo. Será a angústia? Também não vai nos separar. Está passando por tribulação. Está passando por angústia. A Bíblia diz, clama a mim, no dia da angústia eu te livrarei, tu me glorificarás. Tu não vai me separar, eu não vou me separar de você, não vou me separar, o meu amor estará junto de ti. Será perseguição? Também não. Fome? Também não vai te separar do amor de Deus. Privação? Também não te separa do amor de Deus. Perigo, espada, o que for, nada disso nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amado. Nada, quando você recebe esse amor, quando você recebe essa sentença de vida para você, você aceita esse sacrifício, você é justificado, você é regenerado, você é glorificado. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que ama o homem. Então não tem como nós acharmos que a vida cristã não é uma vida vitoriosa. A vida cristã é uma vida vitoriosa. Apesar de nós, apesar das lutas, apesar das tribulações, da fome, da espada, da tribulação, a Bíblia nos garante, mas em todas essas coisas, enumera todas as dificuldades, enumera as dificuldades que você tem passado na sua vida. Agora, sendo justificado com Cristo, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas. Não é só nas coisas boas,
nas coisas ruins que nos acontecem, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai enumerar todas as situações possíveis que nós passamos na nossa vida. Ele vai dizer, é impossível Deus se apartar de você. A não ser que você queira se apartar dele. Ele respeita. Eu ouvi alguém falar que Deus é cavalheiro. Deus respeita nossas decisões. Deus respeita nossas decisões. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você está longe, mas o amor dele está junto de você. Quer você queira, quer você não queira, o amor de Deus está junto de você. A grande verdade é que no tribunal de Deus, nós entramos culpados, sim. Nós entramos mortos, sim. Condenados à morte. No tribunal de Deus, nós entramos desesperançados. Mas você não sai do tribunal de Deus conforme você entrou. Ele te oferece justiça. Ele julga. Ele te oferece a justiça que há em Cristo Jesus, a justiça de Deus. Você entra culpado e sai justificado. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 7, com todo esse dilema que ele tem. Lá no finalzinho, versículo 21. 21 não, capítulo 7, versículo 24. Em que ele tem essa luta interior, né? A lei do pecado que existe nele e a lei do espírito de vida se opondo. Ele não conseguia cumprir a lei. Ele não tinha como cumprir a lei. O problema não era a lei, guarda isso no teu coração. O problema era o homem. O sol é perfeito, não é perfeito? O sol. Por que você não consegue olhar para o sol? Porque nossa visão é imperfeita, nós não conseguimos. A lei era boa, mas apontava para Cristo. A lei mostrava o pecado de Paulo. A lei mostrava que nós, com obras humanas, nunca iríamos conseguir agradar a Deus. Através de um homem religioso, tu não vai agradar a Deus. Através de um homem moral, você não vai agradar a Deus. Muito menos ímpio, você não vai agradar a Deus. A única forma de agradar a Deus é se você deixar o Filho de Deus entrar na sua vida. Não tem outra maneira. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. O apóstolo Paulo vai dizer, miserável homem que eu sou. Miséria. E quando eu fosse falar na palavra miséria, eu lembro da palavra misericórdia, que vem de miséria. É Deus reconhecendo a nossa miséria, a misericórdia de Deus, irmão. É Deus reconhecendo a nossa miséria. A miséria do homem. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E ali o Espírito Santo impulsiona Paulo para uma palavra tremenda. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Ele entendeu que forças humanas, ele entendeu que todo esforço humano não agrada a Deus, não aplaca a ira de Deus. Ele entendeu que só o sacrifício de Jesus, só o sangue de Jesus está sobre a vida dele, irmão. Ele seria reconciliado com Deus, ele faria aquilo que é certo. E muito mais do que isso, entenda uma coisa. Muitas vezes nós fazemos uma apologia ao pecado. Nós começamos a dar muita ênfase ao nosso estado de pecaminosidade, mas quando o homem conhece a Cristo, o
pecado não tem mais poder sobre ele, já não peca mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furta, não furta mais. É diferente. É diferente. Cristo propõe uma vida nele, porque tem espírito de vida para você. Gostaria que você fechasse os seus olhos e você prestasse bastante atenção na letra desse louvor, que fala um pouco daquilo que foi falado aqui. Feche os seus olhos e fale com Deus nesse momento.
purifica de todo o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei, meu amado, que que foi falado aqui, o que foi cantado aqui, é a luta diária do homem que quer andar com Deus. Sabe, meu amado, Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo, amado, a luta que você tem passado, as dificuldades que você tem passado para manter a sua fé intacta. Deus está vendo isso, Deus está vendo isso tudo. Deus está vendo quando você está fraco, você está desanimado, quando você não consegue caminhar. Deus está vendo isso tudo. Mas guarda uma coisa no teu coração: o amor de Deus está junto de você. Ele não desiste de você, Ele te fortalece. Não desiste, não desanima, não olhe para trás, não retroceda. Porque Deus tem vida com abundância para você, mano. Deus tem paz para você. É só você levantar sua mão para Jesus e falar: Jesus, olha, eu quero me reconciliar com Deus. E eu preciso de Ti, Jesus, porque eu preciso me reconciliar com Deus. O muro da inimizade, ele foi desfeito. A inimizade que tinha entre homem e Deus, amado, quando vem Jesus, aquela inimizade era desfeita. O homem passa a ser íntimo de Deus. O véu foi rasgado, aquele acesso que outrora, antigamente, poucos poderiam entrar. Hoje você tem livre acesso ao trono da graça, ao Santo dos Santos. Você pode, Deus está disponível. Deus está disponível para mim e para você. Gostaria que colocasse naquela parte do coro: pois o bem eu quero. Sobre a sua vida, mano. A culpa foi jogada por terra. Não aceita a culpa que colocam sobre você. Pare de colocar a culpa sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre o seu cônjuge, sobre o seu filho. Para de culpar os outros pela sua derrota. Para de culpar os outros, colocar a culpa nos ombros dos outros sobre as suas frustrações. Poucas vezes Deus fala a respeito da culpa. Lá em Levítico que fala sobre a oferta da culpa. Poucas vezes Deus fala muito mais sobre perdão do que sobre culpa. Deus tem perdão. Sobre a culpa Deus tem perdão. Para cada culpa Deus tem milhões de perdões. Eu quero ser a sua casa. Canta com alegria, amado. Aí nós vencemos o pecado. Você que quer se reconciliar com Deus, você que quer sair da condição de culpado para justificado em Cristo, que quer ser regenerado, ser gerado novamente, mas isso ser gerado em Deus, ser gerado pelo Espírito de Deus. Se você quer viver uma vida nova com Deus, eu te prometo vida com bens materiais, vida com saúde. Não, eu te prometo vida com Deus, que faz toda a diferença na vida de um homem. Sem saúde, mas está com Deus, está com tudo. Sem dinheiro, mas está com Deus, está com tudo. Com problemas, mas está com Deus, está com tudo. Porque nada, nem profundidade, nem altura, nada poderá nos separar do amor desse Deus. Eu sei, eu venço o pecado.
Meu segundo convite é para você que de alguma forma tem sentido culpado. A culpa visitou teu coração e você essa noite você entendeu que Deus quer retirar de você toda a culpa. Pessoas que trazem culpa lá de trás, lá do passado, por atitudes, pensamentos, coisas que não eram. Vem aqui à frente, eu gostaria de estar orando por sua vida. Não espera pelo outro, não, venha você. Não vou estender muito o meu convite, venha rapidamente. Oh Deus, em nome de Jesus. Deus tem perdão para os nossos pecados. Eu sei que essa mensagem ela não é popular. Mas, amado, se tem algo que afasta a igreja de Deus é o pecado. Se tem algo que afasta o homem de Deus é o pecado. O pecado traz culpa para o homem. O pecado afasta o homem de Deus. Gostaria que você levantasse a sua mão nesse momento, que eu quero estar orando com os meus irmãos que estão aqui à frente. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toda culpa, Pai, seja lançada por terra. Tua palavra diz que dos nossos pecados o Senhor não nos lembra mais, não se lembrará mais. Vai jogá-los lá no mar do esquecimento. E eu posso acrescentar, Senhor, que tem uma plaquinha naquele mar dizendo: é proibido pescar nesse mar. Senhor, em nome de Jesus, seus filhos sejam livres para te adorar, Pai. Sejam livres para te servir. Que não haja marcas do passado, Senhor. Que não haja, Deus, nada que venha impedir a sua consciência, Senhor. Mas que suas consciências estejam puras. Sejam com as suas mentes renovadas em Cristo. Transformadas em Cristo. Que venha, Deus, passar por um novo processo, Senhor Deus. Mudança de mente, renovação de mente, metanoia, transformação de entendimento, Senhor. Cada um, Pai, que está aqui à frente, sinta o justificar, sinta o seu amor, sinta a sua graça, sinta o seu carinho. Não carreguem a culpa da condenação. Não carreguem sobre si sentenças que não foram o Senhor que colocou, mas o mundo colocou, Satanás colocou, ou eles mesmos colocaram. Quem tentará a acusação contra os filhos de Deus, se é Deus quem os justifica. Só o Senhor que nos justifica. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, o Senhor nos justifica, Senhor. O Senhor nos justifica. Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos que estão aqui à frente. Pode voltar para o seu lugar abençoado, amado, em nome de Jesus. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor por isso.